Era uma terça-feira chuvosa de julho quando Sebastião, um pequeno agricultor de 54 anos do interior de Goiás, se encontrou diante da decisão mais difícil de sua vida adulta. Durante 6 meses consecutivos, a seca havia destruído suas plantações, as dívidas se acumulavam como montanhas impossíveis de escalar, e agora uma proposta tentadora havia chegado. Uma empresa de mineração queria arrendar suas terras por um valor que resolveria todos seus problemas financeiros de uma só vez. Sentado na varanda de sua casa simples, olhando para os campos ressecados que 3 gerações de sua família haviam cultivado com amor e suor, Sebastião sentia o peso de uma decisão que afetaria não apenas seu futuro, mas o de seus filhos e netos. O dinheiro da mineração garantiria educação universitária para as crianças, aposentadoria digna para ele e a esposa, e o fim das preocupações financeiras que haviam dominado seus pensamentos durante meses. Mas algo em seu coração não estava em paz. Durante as noites de insônia que antecederam aquela terça-feira, uma inquietação profunda o perturbava. Não era apenas sobre o impacto ambiental da mineração ou a perda das terras familiares. Era algo mais sutil, mais profundo, uma sensação de que talvez estivesse sendo chamado para uma direção diferente, mesmo que essa direção não fizesse sentido financeiro imediato. Senhor, ele murmurou para o céu cinzento, eu preciso ouvir a sua voz sobre isso. Não consigo tomar esta decisão sozinho. Se és realmente meu pastor, como aprendi na igreja desde criança, eu preciso que me orientes, porque não sei que caminho seguir. Esta oração desesperada de Sebastião ilustra uma das jornadas espirituais mais fundamentais e desafiadoras da vida cristã: aprender a discernir a voz de Deus em meio a todas as outras vozes que competem por nossa atenção, e ter a coragem de seguir sua orientação mesmo quando ela contraria a sabedoria humana convencional. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esta promessa implica 2 verdades profundas. Primeiro, que Deus deseja comunicar-se conosco sobre as decisões e direções de nossa vida. Segundo, que é possível desenvolver uma sensibilidade espiritual que nos permite reconhecer sua orientação. Mas em nossa cultura barulhenta e acelerada, onde somos constantemente bombardeados com opiniões, conselhos, pressões sociais e expectativas familiares, como podemos cultivar a capacidade de ouvir a voz suave e gentil do Pastor Eterno? O primeiro passo para ouvir a voz do pastor é aprender a silenciar temporariamente todas as outras vozes que clamam por nossa atenção. Não significa ignorar conselhos sábios ou responsabilidades legítimas, mas criar espaços de quietude onde nossa alma pode se sintonizar com a frequência divina sem interferência. Maria Conceição, uma enfermeira de 42 anos de Belém, descobriu essa necessidade quando enfrentou uma decisão de carreira que dividiu completamente sua família e círculo de amigos. Depois de 15 anos trabalhando em hospitais urbanos, ela sentia-se crescentemente chamada para trabalhar com comunidades ribeirinhas isoladas da Amazônia, levando cuidados médicos básicos para populações que não tinham acesso a serviços de saúde. A família estava horrorizada com a possibilidade. Maria, você vai jogar fora toda a sua carreira para ir morar no meio do mato? Argumentava sua mãe. Os amigos questionavam sua sanidade mental. 15 anos de experiência hospitalar para virar enfermeira rural? Você enlouqueceu, diziam. Até mesmo alguns líderes da igreja que ela frequentava sugeriam que talvez estivesse confundindo o impulso emocional com o chamado divino. Durante meses, Maria Conceição viveu numa confusão mental terrível. Cada conversa com familiares e amigos aumentava suas dúvidas sobre a sensação que sentia crescer em seu coração. As vozes humanas eram tão altas, tão insistentes, tão aparentemente lógicas, que ela começou a questionar se realmente havia ouvido algo de Deus ou se estava sendo movida por romantismo missionário. Foi quando decidiu fazer algo radical, dedicar uma semana inteira sem discutir o assunto com ninguém, focando apenas em buscar a face de Deus através de oração e meditação nas Escrituras. Senhor, ela orou no início daquela semana, todas as vozes humanas estão me confundindo. Eu preciso ouvir apenas a sua voz sobre esta decisão. Ajuda-me a silenciar todo o resto para que eu possa ouvir o que tu estás falando ao meu coração. Durante aqueles 7 dias de busca silenciosa, longe das opiniões e pressões externas, Maria Conceição experimentou uma clareza que não havia sentido em meses. Versículos bíblicos sobre missão e serviço aos necessitados ganharam vida nova. Sua oração se tornou mais específica e direcionada.
Mais importante, uma paz profunda começou a se estabelecer em seu coração sobre a direção que sentia ser chamada a seguir. Descobri que a voz de Deus não é necessariamente a mais alta, Maria Conceição explica, mas é a mais consistente. Quando silenciei as outras vozes temporariamente, pude ouvir uma orientação suave mas constante que havia estado lá o tempo todo, só que estava sendo abafada pelo barulho das opiniões humanas. 2 anos depois, trabalhando num barco-hospital que navega pelos rios amazônicos levando cuidados médicos para comunidades isoladas, Maria Conceição pode testemunhar que seguir a voz do pastor a levou para o ministério mais satisfatório e significativo de sua vida. As vozes humanas me levavam para segurança e conformidade, ela reflete. A voz de Deus me levou para propósito e aventura. Uma das habilidades mais importantes no discernimento espiritual é aprender a reconhecer as características distintivas da voz de Deus. Ao contrário das vozes humanas que frequentemente apelam para medo, orgulho ou ganho imediato, a voz do pastor tipicamente se caracteriza por paz interior, alinhamento com princípios bíblicos e direcionamento que honra a Deus e beneficia a outros. Pastor João, líder de uma pequena igreja em uma favela de Salvador, aprendeu a reconhecer essas características durante um período quando sua congregação enfrentava pressão intensa para vender o terreno da igreja para uma construtora que queria desenvolver um projeto habitacional na área. A oferta era substancial, suficiente para comprar um terreno maior em outra região e ainda sobrar recursos significativos para a expansão do ministério. Do ponto de vista financeiro, a proposta fazia sentido perfeito. A nova localização seria mais acessível, o espaço físico seria maior, e os recursos extras permitiriam programas sociais que a igreja sonhava desenvolver há anos. A liderança da denominação recomendava aceitar a oferta. Consultores financeiros enfatizavam a sabedoria da decisão. Até mesmo alguns membros da congregação viam a proposta como uma bênção óbvia de Deus. Mas pastor João sentia uma inquietação profunda sobre a mudança. Durante semanas de oração e busca, ele notou que sempre que pensava em aceitar a oferta, experimentava ansiedade e um sentimento de que algo importante seria perdido. Por outro lado, quando imaginava a igreja permanecendo na comunidade onde havia ministrado por 15 anos, sentia uma paz profunda, mesmo reconhecendo os desafios financeiros que isso representaria. Aprendi que a voz de Deus nem sempre aponta para o caminho mais fácil ou aparentemente mais vantajoso, pastor João explica. Mas sempre aponta para o caminho que, quando seguido em fé, resulta em paz interior e alinhamento com propósitos eternos. Durante suas meditações bíblicas sobre o assunto, ele foi repetidamente direcionado para passagens sobre permanecer fiel ao chamado original, sobre não abandonar comunidades que Deus havia confiado aos nossos cuidados. Quando o pastor João compartilhou sua convicção com a liderança da igreja, explicando não apenas suas razões lógicas mas também a paz espiritual que sentia sobre permanecer na comunidade, algo interessante aconteceu. Outros líderes começaram a admitir que também haviam sentido inquietação sobre a mudança, mas haviam assumido que era apenas resistência natural à mudança. A decisão de recusar a oferta e permanecer na favela foi desafiadora financeiramente, mas resultou num período de crescimento espiritual extraordinário para a congregação. A igreja se tornou ainda mais integrada à comunidade, desenvolveu ministérios específicos para as necessidades locais, e eventualmente atraiu parcerias com organizações sociais que proporcionaram recursos para expansão sem comprometer sua localização estratégica. A voz do pastor me orientou não para segurança financeira, mas para fidelidade ao chamado original, pastor João testemunha. Descobri que quando obedecemos à voz de Deus mesmo quando é contrária à sabedoria humana, Ele providencia recursos de maneiras que nunca poderíamos ter planejado. Deus frequentemente fala através de circunstâncias, portas que se abrem, oportunidades que surgem, recursos que aparecem de formas inesperadas. Mas aprender a discernir entre coincidências naturais e providência divina requer sabedoria espiritual e confirmação através de outros meios de orientação divina. Antônio Carlos, um mecânico de 48 anos de Curitiba, experimentou isso quando sua oficina familiar foi destruída por um incêndio que começou numa empresa vizinha. Durante 20 anos, ele havia construído cuidadosamente aquele negócio, desenvolvido uma clientela fiel, e planejado eventualmente passar a empresa para seus 2 filhos. O incêndio destruiu não apenas equipamentos e ferramentas, mas aparentemente todo o futuro que havia imaginado.
Durante as primeiras semanas após a tragédia, Antônio Carlos oscilava entre depressão e raiva. O seguro cobriria apenas uma fração dos prejuízos. Reconstruir exigiria empréstimos que levariam anos para pagar. Aos 48 anos, a perspectiva de começar novamente parecia esmagadora. Foi quando começou a perceber uma série de circunstâncias que pareciam mais que coincidência. Um antigo cliente, sabendo do incêndio, ofereceu um galpão vazio que possuía numa localização ainda melhor que a original, por um aluguel simbólico até que Antônio Carlos se restabelecesse. Fornecedores de equipamentos, alguns que ele conhecia há décadas, ofereceram condições especiais de financiamento. Mecânicos experientes que estavam desempregados se ofereceram para trabalhar por salários reduzidos até que o negócio se recuperasse. Mas o que mais impressionou Antônio Carlos foi uma oportunidade completamente inesperada que surgiu durante esse período. Uma empresa de logística estava procurando uma oficina confiável para a manutenção de sua frota de caminhões, oferecendo um contrato que garantiria renda estável significativa. Era exatamente o tipo de contrato que ele havia sonhado durante anos, mas que nunca havia conseguido antes do incêndio. Comecei a me perguntar se Deus não estava usando aquilo que parecia uma tragédia para me direcionar para algo melhor, Antônio Carlos reflete. Durante suas orações sobre como proceder, ele sentia uma paz crescente sobre aceitar as oportunidades que estavam surgindo, mesmo que isso significasse reconstruir num modelo diferente do original. A confirmação veio através da palavra de Deus durante suas devocionais matinais. Repetidamente, ele era direcionado para passagens sobre Deus fazendo todas as coisas novas, sobre como ele pode usar até mesmo tragédias para nosso bem, sobre confiar em sua providência mesmo quando não entendemos seus métodos. 2 anos depois, a nova oficina de Antônio Carlos era mais próspera que a original havia sido. O contrato com a empresa de logística havia levado a outros contratos similares. A localização melhor havia atraído novos clientes. Mais importante, a experiência havia fortalecido sua fé de maneiras que a prosperidade anterior nunca havia feito. Aprendi que às vezes Deus fala através de circunstâncias que inicialmente parecem devastadoras, Antônio Carlos testemunha. A voz do pastor me orientou não apenas através da paz interior, mas através de portas que se abriram justamente quando outras se fecharam. O incêndio que pensei que ia me destruir foi na verdade Deus me redirecionando para bênçãos maiores. Ouvir a voz do pastor é apenas metade da equação, a outra metade é ter a coragem de obedecer, especialmente quando sua orientação nos leva por caminhos que desafiam expectativas sociais, segurança financeira, ou planos pessoais. A obediência à voz de Deus frequentemente requer fé que vai além da lógica humana. Irmã Teresa, uma religiosa de 35 anos que havia dedicado sua vida ao ensino em escolas católicas urbanas, enfrentou essa realidade quando sentia-se crescentemente chamada para trabalhar com crianças de rua em São Paulo. Sua formação em pedagogia, sua experiência em administração escolar, e sua reputação como educadora excepcional pareciam desperdiçadas num ministério que não oferecia nem estabilidade institucional nem reconhecimento profissional. Durante meses, Irmã Teresa lutou contra o que sentia ser a voz de Deus direcionando-a para as ruas. Senhor, ela orava, certamente posso servir-te melhor numa escola estabelecida, com recursos adequados, com apoio institucional. Por que me chamarias para deixar tudo isso para trabalhar numa área onde não tenho experiência nem treinamento específico? Mas a convicção espiritual persistia. Durante suas orações, era repetidamente direcionada para passagens bíblicas sobre Jesus deixando as multidões para buscar os perdidos, sobre o pastor que deixa 99 ovelhas para procurar a uma que se perdeu. A paz que sentia quando imaginava-se trabalhando com crianças de rua contrastava dramaticamente com a ansiedade que experimentava ao pensar em continuar na rotina educacional familiar. A confirmação final veio através de um sonho vivido onde ela se via cercada por dezenas de crianças sujas e mal vestidas, todas olhando para ela com esperança desesperada. No sonho, ela ouvia claramente a voz de Jesus dizendo: "Estas são as ovelhas que mais precisam do pastor. Você será minha voz e minhas mãos para elas." Acordando com lágrimas nos olhos e uma certeza inabalável sobre sua direção, Irmã Teresa finalmente teve a coragem de seguir o que havia estado ouvindo por meses. Pediu transferência de suas responsabilidades educacionais tradicionais e se juntou a uma organização que trabalhava com meninos e meninas de rua no centro de São Paulo. Os primeiros meses foram extremamente desafiadores.
O trabalho de rua era física e emocionalmente muito mais exigente que o ensino em sala de aula. Lidar com crianças traumatizadas, envolvidas com drogas, e frequentemente hostis à autoridade adulta exigiu habilidades que ela nunca havia precisado desenvolver. Houve momentos quando questionou se havia realmente ouvido a voz de Deus ou se estava sendo movida por idealismo ingênuo. Mas gradualmente, Irmã Teresa descobriu que tinha dons para o trabalho de rua que nunca havia suspeitado possuir. Sua paciência natural e habilidades pedagógicas se adaptaram perfeitamente às necessidades das crianças marginalizadas. Sua capacidade de ver potencial em cada criança, independentemente de suas circunstâncias, começou a transformar vidas de maneiras dramáticas. 5 anos depois, Irmã Teresa havia desenvolvido um programa inovador que combinava educação básica, terapia ocupacional e desenvolvimento espiritual especificamente para crianças de rua. Seu trabalho ganhou reconhecimento internacional, atraiu financiamento significativo, e se tornou modelo para programas similares em outras cidades brasileiras. A coragem para obedecer à voz do pastor me levou para o ministério mais desafiador mas também mais recompensador da minha vida, Irmã Teresa testemunha. Descobri que quando Deus nos chama para algo que parece impossível, Ele também nos equipa com recursos que não sabíamos que possuíamos. Embora a voz de Deus seja frequentemente ouvida na intimidade da oração pessoal, Ele também usa a comunidade cristã madura para confirmar ou questionar direções que sentimos estar recebendo. O discernimento comunitário é uma proteção importante contra auto-engano e uma fonte valiosa de sabedoria para decisões complexas. Voltando à história de Sebastião, o agricultor que iniciou nossa reflexão, aquela terça-feira chuvosa quando clamou por orientação divina sobre a proposta de mineração marcou o início de um processo de discernimento que envolveu não apenas sua oração pessoal, but também a sabedoria de sua comunidade de fé. Durante as semanas que se seguiram à sua oração inicial, Sebastião compartilhou sua luta com o pastor de sua igreja, um homem sábio que havia acompanhado a família por décadas. Em vez de dar conselhos imediatos, o pastor sugeriu que Sebastião formasse um pequeno grupo de irmãos maduros na fé para orar juntos sobre a decisão e buscar orientação coletiva. Durante os encontros semanais desse grupo de discernimento, algo interessante aconteceu. Quando Sebastião compartilhava sobre a pressão financeira e as vantagens aparentes da proposta de mineração, o grupo ouvia com empatia mas não sentia paz sobre essa direção. Por outro lado, quando ele falava sobre possibilidades alternativas, diversificação da agricultura, desenvolvimento de turismo rural ecológico, cooperativas com outros pequenos produtores, vários membros do grupo independentemente sentiam confirmação. O espiritualismo não era que o grupo estava me influenciando contra a mineração, Sebastião explica. Era que quando orávamos juntos, todos sentíamos a mesma direção sobre buscar alternativas que honrassem tanto nossa necessidade financeira quanto nossa responsabilidade com a terra que Deus havia confiado à nossa família. Durante esse processo de discernimento comunitário, surgiram oportunidades que nenhum dos participantes havia antecipado. Um membro do grupo conhecia especialistas em agricultura sustentável que estavam procurando propriedades para projetos piloto. Outro tinha conexões com organizações que financiavam desenvolvimento rural ecológico. Um terceiro havia ouvido sobre programas governamentais para diversificação agrícola que ofereciam condições favoráveis. 6 meses depois, Sebastião havia rejeitado a proposta de mineração e embarcado num projeto de desenvolvimento rural sustentável que incluía agricultura orgânica, apicultura e ecoturismo. O projeto não oferecia a solução financeira instantânea da mineração, mas proporcionava renda estável crescente e preservava as terras familiares para futuras gerações. A voz do pastor falou através da comunidade de forma que nunca teria ouvido sozinho, Sebastião testemunha. Meu grupo de discernimento não apenas confirmou a direção que eu estava sentindo, mas abriu portas práticas para seguir essa direção que eu nunca teria descoberto na oração individual. Uma das lições mais importantes sobre ouvir a voz do pastor é que Deus nem sempre responde segundo nossos cronogramas humanos. Às vezes, sua resposta é espere. Outras vezes, ele nos dá orientação gradual, revelando seu plano um passo de cada vez. A paciência no processo de escuta é tanto uma disciplina espiritual quanto uma necessidade prática. Dona Francisca, uma viúva de 59 anos de Brasília, experimentou essa realidade quando enfrentou a decisão sobre o que fazer com a casa onde havia morado por 30 anos com seu falecido marido.
A propriedade havia se valorizado significativamente e representava sua maior segurança financeira. Alguns familiares sugeriam que ela vendesse e se mudasse para um apartamento menor, investindo a diferença para garantir sua aposentadoria. Outros aconselhavam que transformasse parte da casa em fonte de renda através de aluguel. Durante meses, Dona Francisca orou sobre a decisão sem receber clareza específica sobre qual direção tomar. Senhor, ela clamava, eu preciso saber o que fazer com esta casa. Não posso ficar indefinidamente sem tomar uma decisão. Mas por mais que orasse, por mais que buscasse orientação nas Escrituras, por mais que conversasse com conselheiros sábios, não sentia paz sobre nenhuma das opções aparentes. Foi quando decidiu parar de pressionar por uma resposta imediata e simplesmente esperar no Senhor. Talvez Deus esteja me pedindo para ter paciência, ela refletiu. Talvez o timing seja tão importante quanto a decisão em si. Durante esse período de espera ativa, continuando a orar mas sem ansiedade sobre cronogramas, Dona Francisca focou em usar sua casa para hospitalidade e ministério, abrindo suas portas para estudos bíblicos, reuniões de oração, e atividades da igreja. 2 anos depois, a resposta veio de uma forma que ela nunca havia antecipado. Uma organização missionária estava procurando uma propriedade para estabelecer um centro de treinamento para líderes cristãos rurais. Eles ofereceram comprar a casa por um valor acima do mercado, mas com a condição de que Dona Francisca permanecesse como administradora do centro, morando numa ala separada da propriedade e recebendo salário além do valor da venda. Era uma solução que nunca teria imaginado, Dona Francisca testemunha. Resolvia minha segurança financeira, me dava propósito ministerial significativo, e me permitia continuar morando no lugar que amava. Mas só surgiu quando parei de pressionar Deus por uma resposta rápida e confiei em seu timing perfeito. Quando genuinamente aprendemos a ouvir a voz do pastor e temos a coragem de seguir sua orientação, descobrimos que isso transforma não apenas nossas decisões específicas, but nossa maneira inteira de viver. Desenvolvemos uma intimidade com Deus que transcende rituais religiosos, uma confiança em sua sabedoria que nos liberta da ansiedade sobre o futuro, e uma paz interior que permanece estável mesmo em meio à incerteza. A promessa de Jesus permanece verdadeira para cada geração: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Esta não é apenas uma realidade futura, but uma experiência presente disponível para todos que escolhem desenvolver a disciplina espiritual de sintonizar seus corações com a frequência divina. Em nossa realidade brasileira contemporânea, onde somos constantemente confrontados com decisões complexas sobre carreira, família, finanças e futuro, a habilidade de ouvir e seguir a voz do pastor se torna ainda mais essencial. É a diferença entre viver em ansiedade constante sobre tomar decisões corretas e viver em confiança descansada porque sabemos que temos acesso à sabedoria infinita. O convite permanece aberto: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Que possamos responder a esse convite com a mesma fé que caracterizou homens e mulheres de Deus através dos séculos, descobrindo que o pastor que prometeu guiar suas ovelhas é fiel para cumprir sua palavra na vida de todos que genuinamente buscam ouvir e obedecer a sua voz. Esta é a aventura mais emocionante que qualquer pessoa pode empreender, uma vida vivida em parceria consciente com o Criador do Universo, orientada por sua sabedoria infinita, sustentada por seu amor incondicional, e direcionada para propósitos eternos que transcendem qualquer plano que poderíamos desenvolver com nossa sabedoria limitada.